estamos na parte inicial, a gente já está ao vivo. Suzana, eu queria te agradecer. Você está aqui, é um prazer. Fez um esforço grande, a gente sabe. O Marcos também, um amigo, dois especialistas, tem grupos de trombose, dão aulas e cursos sobre isso no Brasil inteiro. Eu vou ficar de host porque eu tenho mais dúvida do que resposta para vocês aqui sobre trombose. São realmente alguns temas que são bem legais, que são da prática mesmo, do que a gente precisa fazer, tanto para o cirurgião vascular, o cirurgião plástico, o cirurgião geral, até o ortopedista. Mas vou dar um minuto para cada um se apresentar, começando, obviamente, pelas damas. Su, fala aí o que você gosta, quem é você e por que você está aqui. Oi, Bernardo. Oi, Areias, queridos. Boa noite, meus colegas. Então, eu sou Suzana Sanches, sou cirurgiã vascular aqui em Salvador, Bahia. Não nego que sou apaixonada por trombose venosa, vivo e amo esse tema. E atualmente nós trabalhamos em educação médica, educação em trombose, com uma plataforma online e também com algumas turmas de mentoria. E eu estou aqui super feliz porque eu estou com meu amigo Areias, que vai se apresentar agora para vocês, e a gente vai ter uma conversa muito informal, não é isso, B? Olá, Bernardo, Suzana, boa noite. Para mim é um prazer estar com vocês, os dois amigos que eu fiz na vida médica, né? Eu sou geologista clínico aqui do Rio de Janeiro, trabalho em duas universidades, na UERJ e na Unirio, e estou animado aí para o nosso bate-papo, para a gente conversar sobre trombose, que é um assunto que nós amamos, né? Perfeito. Bom, já vou puxar uma das discussões grandes, o Marcos clínico, a Suzana cirurgiã, o Marcos com essa experiência nas duas áreas. Vou começar com Marcos, puxa essa aí, o risco de trombose, ele realmente é maior no paciente clínico ou o trauma cirúrgico faz com que o paciente cirúrgico tenha um maior risco de trombose? Na verdade, assim, o mais importante na minha opinião, assim, de pensar que um seja maior que o outro, é saber que as duas situações do paciente internado, né, que a gente está falando, tem risco de trombose intra-hospitalar, né? A trombose é a causa de morte hospitalar prevenível mais comum de ocorrer. E o mais importante é a gente ter o conceito de que tanto no paciente quanto clínico quanto cirúrgico, esse risco se estende para além da internação. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer a profilaxia do paciente internado e, muitas vezes, estender ela além da internação. O que ocorre, muitas vezes, é que no paciente clínico, como no paciente cirúrgico, principalmente as drogas que são estudadas em paciente cirúrgico, ortopédico, por exemplo, o conceito da profilaxia, às vezes, está mais bem firmado do que no paciente clínico. Então, e por isso a maioria das tromboses que ocorrem pós-alta, por exemplo, são em pacientes clínicos e não em paciente cirúrgico. Talvez pela falha de achar que o paciente clínico não tem esse risco também. Perfeito. Suzana, no paciente cirúrgico, será que o que mais impede a tromboprofilaxia é o medo de sangramento ou é a falta de screening do risco mesmo? O que você acha? Eu acho que a falta de percepção de risco trombótico e superestimação do risco de sangramento. Então, eu acho que a gente, como médico, tem que disseminar essa informação. O doente clínico está sob um risco muito significativo. São doentes mais graves, que têm mais eventos trombóticos, que morrem mais, quase 8% abrem o quadro de forma de morte súbita. Então, o doente cirúrgico, ele tende a ser melhor visto do que o clínico, mas ele está muito longe de ser visto como ele precisa. A começar pelo entendimento da gravidade de risco trombótico, entendimento também da mensuração, da estratificação de risco de sangramento, e aquela coisa de não achar que pela cara do paciente ele está muito bem obrigado e ele não pode trombosar e morrer. E muito isso que a Suzana, só complementando o que a Suzana falou, isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é a educação médica continuada, né? Vários estudos mostram que você faz a programação dentro de uma unidade hospitalar, se você não reciclar o assunto, não trazer ele à tona regularmente, os colegas vão se esquecendo do risco, vão aos poucos perdendo o hábito e a incidência volta a crescer. Perfeito. Uma dica interessante também é que a gente tem renovação de residentes anuais e os alunos de internato também. Então, pelo menos uma vez por ano, e precisa ser feita uma série de revisões em cada unidade de saúde. E a gente percebeu, né, Marcos, isso lá no hospital, que das últimas análises que a gente fez para agora, já melhoraram com a educação continuada do ano passado. Esse ano a gente está refazendo. Se não fizer ano que vem, Suzana, a gente tem esse mesmo problema com os residentes cirúrgicos e clínicos. Então, talvez isso entrar
num calendário de educação médica continuada, como o Marcos falou, e realmente trazer pessoas que entendam, que estão aí, dando curso, que gostam dessa área para falar. Para a gente não se estender, eu já vou passar para uma próxima dúvida que eu tenho, principalmente que a gente já tocou um pouquinho no assunto. Quando estender a profilaxia da trombose para depois da internação? O paciente clínico, no paciente cirúrgico é diferente? O tempo de anticoagulação depois da internação é maior no paciente clínico de fato? Vou deixar a Suzana começar essa. Então, é importante a gente entender que a estratificação de risco trombótico do paciente clínico e do paciente cirúrgico, ela não necessariamente segue o mesmo score. O paciente cirúrgico, a gente sabe muito bem que é o score de Caprini, o ponto de corte depende da subpopulação que o paciente é compreendido, tá? No paciente clínico, em geral, a gente tem alguns scores, mas mais recentemente, né, até com o advento do Covid, a gente pôde rever isso, a gente avaliar o paciente pelo IMPROVE e usar o IMPROVE maior ou igual a 4 ou de 2 a 3 acima de 2 a 3 associado a dedímero acima do dobro. Esses seriam os critérios de tensão, desde que o paciente não tenha alto risco de sangramento. E aí, a melhor definição que a gente tem do ponto de vista científico vem do estudo Mariner. Lembra, Areias? A gente falou muito desse estudo aí, 2022, 2021, da pandemia, que ele fala nesse trabalho pacientes que tinham intenção de sangramento, captação pulmonar, bronquiectasia, úlcera, com câncer, seriam pacientes de maior risco de sangramento, especialmente para usar DOAC. Lembra disso, Ares? Lembro. Eu acho que a grande mensagem que você falou, na verdade, é você lembrar que o paciente é dinâmico, durante a internação, as coisas podem mudar, ele pode sair de um risco maior para um risco menor, ou vice-versa. E é fundamental você avaliar sempre o risco de ter o evento memórico contra o risco de sangramento. E aí existem, como a Suzana está falando, as ferramentas para pacientes clínicos e para pacientes cirúrgicos, né? É importante você aplicar isso e avaliando o contrapeso do risco de sangramento contra o risco de desenvolver o evento, você estender a sua anticoagulação. Para o paciente cirúrgico, né, Suzana, acho que é mais bem definido o tempo de fazer isso, né? Você tem umas populações específicas em que os tempos já são bem definidos, principalmente paciente ortopédico, por exemplo, né? ou cirurgia oncológica pélvica, que se estende para mais de 4 semanas, por exemplo, do que no paciente clínico. Acho que a informação da extensão no paciente clínico aí ela é um pouco mais nebulosa, você concorda? E o dado também é mais frágil. Né? Embora, eu vou te dizer, na minha vivência de mentoria, de conversas com vasculares do Brasil todo, em relação às suas dúvidas, essa questão de tempo de profilaxia no paciente cirúrgico não é tão clara. Então, a gente tem o Caprini e, de acordo com o Caprini, a modalidade de risco que aquele paciente está entendido é que você vai definir se você vai para 7 ou 10 dias, nunca menos, né, Ares? Nunca single shot. Eu tenho falado muito disso ultimamente, porque essa dúvida é recorrente nas mentorias. O número 7 é o período mínimo de se fazer tromboprofilaxia no paciente cirúrgico, uma vez que você delibera por fazer, mas é importante lembrar que não é número cabalístico. O motivo de ser 7 é que o boom de eventos trombóticos é nos primeiros 7 dias do evento. Tanto pelos eventos que começam no intraoperatório, quanto pelos que incidem dali por diante. Perfeito. Uma dica aí, pessoal, também, como o Areias falou, nos pacientes que fazem cirurgia plástica combinada e ficam com cinta, né, ficam com aquela secreção, que vão passar por outros mini procedimentos, às vezes a gente tem que estender. A gente tem alguns casos de uma trombose mais tardia, nos casos principalmente de aqueles grandes abdômenes, né? Então, é isso que você falou, né, Suzana? A gente tem que acompanhar esse paciente durante essa evolução. Então, depois de 7 dias, ele ainda apresenta os mesmos riscos, ele tem que ser mantido em profilaxia, eventualmente fazer uma investigação, tanto os pacientes cirúrgicos vasculares como não vasculares. Então, nos vasculares é mais importante ainda. E a gente tem aqui, eu queria deixar à vontade para quem quiser fazer pergunta no chat. A gente está respondendo algumas perguntas, e na verdade, por enquanto, só tem elogios, mas quem tiver alguma pergunta específica, a gente vai colocar no ar. E só puxar mais. Só complementar isso que você falou, que é interessante, é que lembrar que o paciente é clinicamente dinâmico, né? Então ele pode ser uma cirurgia plástica, você programar 7 dias, mas nada impede, por exemplo, que ele tenha uma infecção e fique mais restrito ao leito e você eventualmente estenda essa forma. Então, Arias, isso que você fala é muito importante. Eu sempre digo isso para o pessoal. Não dê um relatório no pré-operatório do paciente e entregue o doente ao universo. Tem que estar no telefone, o cirurgião tem que contactar você, porque o doente que sangra no intraoperatório, o doente que reopera,
só naquele momento ali da cirurgia, ele já tem uma mudança completa da sua estratificação de risco, tanto trombótico quanto hemorrágico. Então, é dinâmico e a gente tem que acompanhar as várias etapas, né, desse processo. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, vou falar um pouquinho mais do quanto é importante, e tem um estudo, eu acho que o Marcos que me apresentou isso, quando a gente dá um diagnóstico de trombose para o paciente, o quanto isso impacta negativamente o psicológico dele e da família e de quem está acompanhando, a grande importância que a gente tem que ter nesse momento, muitas vezes uma trombose menos grave, mas que a gente fala de uma maneira não adequada. Suzana, você estava falando da mentoria, né? O que você passa para os seus mentees aí sobre como dar um diagnóstico? Como é o nome? Mentees, são os mentorandos. Uau! Aprendi agora isso. Aprendi agora, anotei aqui. Então, a gente teve uma aula linda, Bernardo, com a Alcides, de Brasília, que é um cara que... A primeira pessoa que eu vi falar, assim, com paixão da questão do aspecto psicológico do paciente com trombose. E não à toa eu convidei para dar essa aula para a gente, ele veio e a aula é realmente belíssima. A gente tem que cuidar do aspecto emocional tanto quanto do aspecto físico, e eu particularmente percebo que após a pandemia o impacto emocional do diagnóstico de trombose mudou. Então, primeiro que o doente já vem mais machucado, muitos deles com transtorno de ansiedade, outros com depressão instalada, e aí vem a questão da última gota do copo, sabe? Então, algumas coisas que a gente aprendeu indevidamente a falar, ou criou hábito errado, equivocado de falar que você é uma bomba relógio, você poderia ter morrido. Tudo isso tem um preço, um custo para a saúde emocional do doente. E hoje, para mim, tão importante quanto ver se o doente com varfarina está com a renina faixa, o doente com dor que não tem nenhuma disfunção orgânica que o coloque em risco, é saber se ele dorme bem, se a libido está normal, como é que ele está emocionalmente, se ele está com choro fácil, porque eu estou impressionada com a quantidade de pacientes que eu tenho referenciado para colegas psiquiatras para compensar o sofrimento emocional depois de uma trombose. O Alcides merece ser lembrado, porque ele trouxe esse assunto para a SBACV, para dentro da SBACV, né? Ele fala desse assunto é muito interessante, porque nós médicos temos que ter a percepção que as experiências de cada um são absolutas diante de um diagnóstico, seja lá de qual for a doença, no nosso caso, a gente está falando de trombose, são percepções diferentes. Tem aqueles que levam de uma forma muito suave, tem aqueles que levam de uma forma muito pesada, e tem aqueles que, às vezes, até positivamente usam um evento ruim para mudar os hábitos de vida, mudar o padrão de vida. Né? A gente tem que ter muito cuidado, percepção, sempre conversar muito olho no olho, perguntar como é que você está se sentindo. Perguntas simples, na verdade. Está tudo bem? Como é que você se sente? Você entendeu o que eu falei? Eu conversei com você. Um detalhe muito importante que o Alcides fala na aula dele é nunca dizer você vai usar o anticoagulante para sempre. Né? Vamos avaliando a cada consulta, a cada visita que você vier aqui, a gente vai vendo seu estilo de vida e a gente vai estender ou não estender, mudar a dose ou não mudar. Existem várias possibilidades desse processo. Tentar deixar o doente o máximo confortável possível. Lembrar que tem paciente que tem neurose de ter o diagnóstico, mas também tem paciente que tem neurose de tomar um anticoagulante, que tem medo de pega a bula, lê a bula e fica morrendo de medo de sangrar. Então, você tem que ter a percepção de ver qual é o tipo de medo que seu paciente tem e tentar sempre conversar olho no olho e pedir a opinião dele. Você entendeu o que eu falei? Você percebeu o que eu falei? Você tem alguma dúvida que eu possa te esclarecer? E como outra coisa que a Suzana falou no tópico anterior, telefone é uma ferramenta de contato muito importante. Às vezes o paciente está de noite, ele lembra de uma dúvida que ficou. Se você puder dar acesso ao seu paciente, dialogar com ele é muito importante. Entendi. Perfeito. Citar também aqui que, em alguns casos, a gente não fazer a extensão e gerar uma segunda trombose, além dos riscos inerentes, óbvios, né, de uma retrombose, de uma nova trombose, você pode aumentar esse gasto psicológico, né, esse impacto. Então, eu tenho no consultório pacientes que não querem parar, mesmo sem indicação de continuar o anticoagulante, porque se sentem seguros. E aí, da mesma maneira, a gente tem que sentar, conversar, explicar os motivos da não necessidade de não ter mais, né, eventualmente, a necessidade de um anticoagulante. Vou passar para mais uma aqui, um pouquinho mais fácil. Chip da beleza, risco de trombose. Esse é com a Suzana. Vou deixar a Suzana começar, que ela sorriu primeiro. Rapaz, olha, é um assunto feminino. Para dar uma aula aqui, e a pergunta era para que eu tinha que responder: esse chip da beleza e saúde vascular. É bom, ruim ou quem souber morre? E a resposta é quem souber morre.
Então, a gente tem estudos com a gestrinona, que é o que é equivocadamente chamado de chip da beleza, para fins de tratamento de endometriose, especialmente por via oral ou vaginal, mas por implante não é, inclusive, liberado, né, por diversas entidades de conduta. Não cabe a mim avaliar se está bem ou não indicado, mas do ponto de vista de se gestrinona aumenta risco trombótico, absolutamente não sabemos. E o implante que a paciente vem, muitas vezes eu nem sei o que é que tem dentro. Exatamente. Assim como, bom, uma outra coisa que não está no nosso script, mas eu vou perguntar porque é uma dúvida minha, a gente percebe muito paciente diagnosticou uma trombose, a primeira coisa que se faz é suspender o anticoncepcional, a paciente sangra, e aí se acha, já passei por isso, acharam que era uma hemorragia e queriam fazer uma laparotomia exploratória e eu tive que intervir, dar alta à revelia junto era uma moça jovem, junto com a mãe, e era uma trombose até pequena, não era uma trombose, quer dizer, uma trombose de panturrilha, obviamente com todos os seus riscos, mas suspende ou não o anticoncepcional no diagnóstico da trombose? Bom, aí eu acho que é a hora da gente reconhecer o grande valor do André Malavasi, que mudou a nossa forma de pensar, né? Ele mostrou claramente para a gente que o risco maior dos anticoncepcionais combinados, quando relacionado à TEF, são nos primeiros 3, 6 meses. A partir disso aí, essa curva se aproxima perto do normal. Quando você suspende o anticoncepcional, e a gente pode falar não só no episódio de trombose, por exemplo, para a cirurgia, né, que muitas vezes isso é feito, você expõe o seu paciente ao risco de gestação, que é mais ou menos 4 vezes maior, 4 a 6 vezes maior do que do risco do anticoncepcional combinado. Então, você vai trocar a anticoncepção do paciente, mas você tem todo o tempo do mundo, você vai anticoagular ela 3 meses, conversar com o ginecologista, ver as opções que ela tem, e aí discutir calmamente. Não precisa fazer como eu cansei de fazer no começo da minha vida médica, suspender. A trombose tem que suspender e pesquisar trombofilia. Era uma receita de bolo que a gente fazia, que hoje mudou completamente, né? Médico André Malavasi, colega de São Paulo, ginecologista obstetra, que trouxe isso para a nossa sociedade. Né, com artigos publicados, inclusive. Então, essa é uma dor minha quase que diária, mas no mínimo semanal. Porque eu recebo a mulher jovem se esvaindo de sangramento tomando rivaroxabana, que sacaram a pílula na hora do diagnóstico. Eu tenho uma ponderação pessoal que eu acho que todo momento de tirar fator de risco do paciente deve ser valorizado. Então, eu não concordo que se tire o contraceptivo da mulher no momento do diagnóstico, mas às vezes você pode eventualmente fazer alguma permuta conveniente. Com né? calma. Logicamente, com calma, né, senhor? Isso, mas sacar o remédio da mulher é outra coisa. Eu acho que o médico não ginecologista ignora muito, Areias e Bernardo, que a pílula tem indicações que vão além da contracepção. A mulher que tem sangramento uterino anormal, ela já tende a sangrar mais. Aí você tira a pílula e deixa ela com um dor aqui, como a Riva, ela chega para mim se esvaindo. A doente que tem uteromiomatoso, que precisava estar com a menstruação suprimida, a doente que tem endometriose. Então, a gente tem que ter responsabilidade. O Malavasi, acho que com você e com Páscoa, né, Areias? Vocês publicaram uma frase que eu coloquei numa das aulas minhas, que é tirar a pílula contraceptiva de uma mulher sem uma indicação muito bem estabelecida beira a irresponsabilidade. Você sujeita essa mulher a um risco maior do que o uso da pílula, que é o risco de um puerpério seguido pela uso da gestação. E posso acrescentar uma coisa, Suzana e Bernardo? 1 minuto, da tréplica. A tréplica. Isso que a Suzana falou é muito importante. E aí vem um outro detalhezinho que a Suzana deve viver muito no dia a dia. Optam por tirar o anticoncepcional e colocam o DIU de cobre por medo do Mirena, e a mulher sangra mais ainda. Me ajuda a fazer um outdoor? Mas isso é informação, essa informação eu não tinha. Eu não faço essa mudança, até porque já aprendi com vocês, mas também não tinha essa informação de não mudar para o DIU de cobre. E cobre ou prata, né? Sangra mais, né? Sangra mais. DIU não medicado com mulher anticoagulada, é chuveiro aberto. Perfeito. 2 perguntinhas rápidas, uma para o Marcos e uma para a Su. Marcos, uma pergunta aqui do chat. Se vocês têm pego paciente com esses ciclismos enlouquecidos, aí vou falar do Marcos por causa disso, com tromboses, mesmo sem fator de risco, mesmo sem trombofilia positiva, uma hematologista que está aqui com a gente, a Marcela, perguntou. E depois para a Suzana, a dificuldade de aplicar o score de Caprini por cirurgiões, no pré-operatório, para o residente, se você tem alguma dica. Marcos, começa aí com as bicicletas. Tem relatos, sim. Eu tenho um paciente, o ciclista, no Rio de Janeiro particularmente,
esforço máximo, desidratação, posição viciosa, acaba podendo desenvolver trombose. Tem vários relatos, tem vários descritos na literatura. Eu tenho um paciente só, uma prova de longa distância, em que ele fez uma TBP. E tem uma colega nossa, que o Bernardo conhece também, que fez trombose de aorta, né? Uma prova longa de pedal. Trombose de aorta. Fez isquemia aguda. Qual foi a prova que ela fez? Ela estava foi aqui no Rio de Janeiro mesmo, fazendo na verdade, ela estava desidratada. Uma cidade muito quente. Você não hidrata o suficiente, numa posição complicada, né? Porque você tem várias dobras. Cavaleiro, foi bem complicado. Meu Deus. Tu, e você? Fala para mim. Até me abalei agora. O que você perguntou para mim? Caprine, não. Caprine é difícil de fazer, o cirurgião não tem de cabeça. Cara, vamos lá. Difícil de fazer, mas você tem aplicativos. Saiba qual é qual foi o Caprine que está validado para a sua população. Por exemplo, a plástica, o melhor validado é 2005. E o principal, se você lauda avaliação de risco trombótico, conheça as especificidades da sua população. Porque, por exemplo, para plástica, a gente tem dados em pacientes internados, não tem dado para paciente ambulatorial. A gente aqui, agora que as evidências estão começando a chegar, sugerindo onde estão os gaps. Mas aplica o Caprine baseado em algum aplicativo, tá? Estuda a sua população que você cuida, se é plástico, se é ortopédico, se é vascular, se é geral. Tem especificidades, tem minúcia. E o Caprine é piso, não é teto. O Caprine corta ali em 45 minutos para ser maior ou menor risco, mas às vezes tem especificidades do procedimento e do paciente que influenciam, como o Bernardo falou, por exemplo, no tempo da anticoagulação profilática, sabe? Então, meu irmão, pode estudar. E quando achar que sabe alguma coisa, sentar de novo e começar a estudar outra vez. Posso tréplica de novo? Tréplica, vai, Marquinhos. Lembrar que o Caprine, salvo engano, Suzana me corrija, é validado para 7 tipos de cirurgias, né? Mas como a Suzana falou, o Caprine é chão, é a base do pensamento, mas não quer dizer que seja uma coisa fechada, rígida. Aquilo serve para guiar o seu conhecimento médico em relação à farmacoprofilaxia. Numa era de interação, né, e agora eu vou fazer o meu jabá, numa era de interação de conhecimento, de produção de conhecimento, a gente vai evoluir cada vez mais, né? Então, uma plataforma, por exemplo, como a MPHI, pode trazer mais informações, viu, Suzana e Marcos, para que a gente faça. E aí assista aqui, veja as perguntas, as dúvidas. Mais uma que surgiu aqui, o Ednardo tinha perguntado, substitui ou suspende o anticoncepcional antes de suspender o anticoagulante? Vou deixar a Suzana responder essa. E a Marina perguntou, nos pacientes com sangramento interno vaginal, se vale a pena a gente mudar para Pixabana. Essa eu vou deixar para o Marcos. Então, Suzana, substitui o anticoncepcional antes de suspender o anticoagulante, com calma. Ednardo, se for Ednardo de Minas, é colega do nosso grupo de estudos, é a próxima aula da gente, vou falar disso. Se você deixou o contraceptivo oral com estrógeno na mulher anticoagulada, Ednardo, você precisa suspender o estrógeno pelo menos 30 dias antes de tirar o anticoagulante. Lembrar que o efeito, né, do estrógeno em termos pró-coagulantes, que mimetizam o fator 5 e heterozigose, eles persistem depois que você tira por até 30 dias, tá? Então, a paciente trombosou, você não sacou a pílula, ela está bem anticoagulada, parêntese, ela tem que ter juízo para tomar o DOAC no horário certo. Eu tenho muitas jovens, 20 e pouquinhos anos, juízo no pé, que ela não toma o DOAC na hora certa, muito menos a pílula, que não dá pra gente confiar. Então, eu brinco com uma Malavase com as pacientes paulistas têm mais juízo que as minhas. As minhas baianas, de vez em quando, fazem as bobagens. Aí a Maria Meliande Arias fala que aí no Rio também, de vez em quando, elas fazem. Então, ela trombosou, você não mudou a pílula. 30 dias antes da data prevista de suspensão do anticoagulante, ela tem que ter acesso a outro contraceptivo. Isso precisa ser assegurado a essa mulher. E, repito, essa estratégia de manter pílula com estrógeno é para paciente que é bem inserida no contexto dela e que adere bem ao tratamento. Ô, Suzana, esse raciocínio é válido para quem se resolve suspender pré-operatório também, né? 30 dias é o tempo que você deve esperar. Dá para falar de pré-operatório, B? Não estava no script. Dá, claro. Deixa eu falar uma coisa. A Febrasgo advoga que a gente não suspenda a pílula pelos riscos da paciente engravidar, pelo desconforto de um sangramento perineal. Mas eu tenho uma ponderação também pessoal, Arias, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, que assim, muitas vezes o pré-operatório da cirurgia letiva é uma oportunidade da gente tirar da vida dessa mulher fatores de risco. Então é a oportunidade dela sair da obesidade, é a oportunidade de identificar uma mulher que tem um método contraceptivo prescrito anos atrás, ou que a irmã recebeu indicação e ela está usando.
Então, quantas mulheres obesas acima de 40 anos usando pílulas combinadas que não são a melhor opção para ela? Então, às vezes, aquele momento de pré-operatório de estratificação de risco, a gente pode virar a chave dessa mulher para mais ou para menos. Então, eu não acho que a gente deva tirar a pílula para toda mulher que vai operar, mas pode ser, sim, uma oportunidade de modificar a estratégia contraceptiva dessa mulher para uma de menor risco. Legal, você tocou num assunto muito bom. Nós somos médicos e tudo que a gente puder oferecer de saúde para o nosso paciente, e aproveitando esses momentos, a gente vai estar dando longevidade e qualidade. Eu vou voltar só para o Marcos tentar falar para a gente. Vale a pena, Marcos? Tem algum estudo mostrando trocando a Pixabana, a rivaroxabana pela Pixabana para diminuir esse sangramento? É uma opção você trocar a classe medicamentosa se a paciente desenvolve hipermenorreia durante a anticoagulação, né? É uma opção trocar a classe ou trocar, na mesma classe, trocar a substância. É uma opção válida, sim, sem dúvida nenhuma. Existe uma... estudos nisso, né? Isso, E existe um conceito, assim, vamos dizer, filosófico global de que, teoricamente, a Pixabana, né, Suzana, seja a droga que menos tenha. Então, eu achei um estudo na Nerdlândia que fala que dabigatran e Pixabana induzem menos sangramento externo normal do que Riva, especificamente. Então, da Biga a gente usa pouco, mas é uma opção nesse cenário. Eu habitualmente troco para a Pixa e é impressionante como o volume de sangramento da mulher que não tem outro motivo maior para sangrar, anatômico, por doença outra, como reduz. Você me levantou sem que uma lebre aí, Suzana. Lembrar que muitos sangramentos, quando você inicia a anticoagulação, você, na verdade, pode estar antecipando alguns diagnósticos, certo, Suzana? Então, sangramento digestivo. Não só sangramento, como a própria trombose pode estar antecipando associada a um problema. Vocês tocaram num assunto muito importante. Às vezes, um diagnóstico de trombose mal explicado, na verdade, ele está dando um sinal, normalmente, de uma doença oncológica, né? E você tem que fazer esse diagnóstico. E o mesmo para anticoagulação, mesma coisa. Também, né? Com distúrbio. Então, somos médicos. Se a gente sentir o cheiro diferente, desconfia e dá uma chance para a sua anamnese clínica ser um pouquinho maior naquele dia e você eventualmente fazer esse diagnóstico. A gente está com mais de 70 pessoas na live, muito bom. Faltam 10 minutos, a nossa ideia é fazer 40 minutos de live, então eu vou passar para uma próxima pergunta. Isso é uma dúvida que os pacientes têm mais do que os médicos, mas eu vejo que os médicos respondem mal. Então eu vou perguntar para os dois. Depois que o paciente teve um TEP agudo, e aí vão separar um TEP agudo maior, grave, femoral, poplítea, ou um TEP de veia muscular, um TEP pouco sintomático. Quanto tempo para deambular e quanto tempo para fazer exercício? Eu aprendi isso aí com o exercício com areias. Eu vou responder da deambulação, ele responde o exercício, então, para ser justa. A deambulação, a gente tem estudos que colocaram o doente para andar nada menos do que 1.000 metros. E os pacientes que andaram evoluíram melhor, não só da evolução da resolução da trombose, como de outros queixos que eles avaliaram, como dor nas costas, outros desconfortos. Então, o doente bem anticoagulado, ele pode deambular, tá? Normalmente isso é, inclusive, estimulado, desde que, obviamente, não seja uma flegmase, o doente não esteja extremamente sintomático, né? Usando o bom senso. Eu diria que a restrição à deambulação hoje seria mais pelos sintomas, né? No momento que você dá a primeira dose do anticoagulante, seja oral, seja parenteral, se o paciente está sem dor e se sente confortável, eu acho que ele já deve deambular, diminui, como a Suzana falou, vários aspectos e previne trombose contralateral, né? Por não ficar restrito ao leito, né? Se você não tem uma restrição. Nessa linha, uso de compressão meia elástica, também no dia seguinte, já no mesmo dia, 24 horas de anticoagulação? Então, eu não sei te responder, não sei se a Suzana sabe o time certo, assim, eu costumo liberar, já respondendo a minha parte da pergunta, deambulação, meia e exercício relativamente precoce. Você está bem, está tudo certo, evoluiu bem, está sem dor, pode recomeçar. O tipo de exercício, aí eu acho que depois, a longo prazo, a restrição é o remédio, não a doença, né? Exercício com trauma, com choque, com mais risco, talvez você restrinja ou peça para maneirar, vamos dizer assim. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é lutador de MMA. Então, para ele era complicado, né? Eu tirei ele da fase aguda do tratamento, o meu medo não era a trombose mais, até porque foi uma trombose distal, muito pouco sintomática. O meu medo era a anticoagulação. Ele treina, é muito traumático o treino dele. Então,
A longo prazo, o meu medo é a anticoagulação do exercício, não a doença em si. Pelo contrário, tudo indica que previne síndrome pós-trombótica, que você melhora a qualidade de vida, queixa, etc, etc, etc. Já sangra sem o anticoagulante, né, Marcos? Esse cara aqui luta MMA, Arias. É primo de um médico vascular. Porque o treino é agressivo, a luta é indiscutível. Como é que você fazia? Você tirava o anticoagulante? Ô, Suzana, deixa eu te falar uma coisa. E ele é profissional, tá? Não é lutador amador. Ele via disso. Mas aí com 3 meses você suspendeu e acompanhou. Não, aí esse caso específico, eu tratei ele 3 meses fixos, né? Eu falei, okay, para de treinar 3 meses, por favor. E aí depois dos 3 meses era trombose distal, tudo ficou muito bem, obrigado. Eu não estendi a anticoagulação pela prática da atividade de trabalho dele, que era uma luta MMA. Perfeito. Acho que a gente pode passar para a última e depois discutir, mas só a gente uma ponderação aqui rápida, eu não prescrevo meia compressão elástica na fase aguda de TVP+, eu prescrevo compressão inelástica. Porque os dados dos soft trials são muito frágeis. Perfeito. E até o calçar também eu acho muito confortável. Então, um dispositivo com velcro, embora não tenhamos ainda dado, a gente começou até um estudo com o Eduardo da Mata alguns anos atrás com o Circade, mas não teve a pandemia. Excelente dispositivo. A Circade resolveu bastante coisa pra mas gente. Assim, a própria compressão ou no caso, off-label eu uso bastante dispositivo de compressão. Atualmente eu uso bastante o Compreflex, a Sigvaris também. A gente, na verdade, tem uma dúvida importante aqui em relação a válido substituir a profilaxia de Clexane por DOAC. A gente tem algum estudo para alguma área específica? Para cirurgia plástica, a gente sabe que tem um risco, principalmente nas cirurgias maiores. Na ortopedia, parece que já está estabilizado. O que tem de novo? Ortopedia estabilizado, colo retal crescendo, gineco, resultados promissores, né? O Valéria do Malavase tem um resultado interessante, mas acho que inevitavelmente vai evoluir para isso. A grande questão é botar todo mundo no balaio só. É diferente o pós-operatório da cirurgia de trato urinário, você dá uma droga como a Riva, que tem 1/3 de droga ativa na urina, de uma cirurgia ortopédica que está lá muito bem estabelecido que você pode dar DOAC após uma angioplastia de quadril do joelho, né? Então, acho que a grande graça é essa. Vai ter coisa que vai dar, vai ter coisa que não vai dar, não. É minha aposta. Como tudo na medicina. Nada não tem tréplica? Meu Deus! Não. Vamos para viagens. Chegando às férias, a gente fazia muito... O dono do tema é Areias, cara. Vou fazer uma pergunta difícil, Marcos. DOAC ou anticoagulante injetável? As evidências para ambos são fracas, tá? A consagração do uso é de enoxaparina em viagens, naquele paciente que você julgue que o custo-benefício vai ser interessante, em viagens acima de 6 a 8 horas, tá? Mas como a Suzana botou no outro tópico, tem toda uma lógica filosófica, com evidências muito fracas, mas toda uma lógica que o DOACs vão tomar conta disso. Mais fácil, mais barato, mais fácil de usar, mais tranquilo. Inclusive, já existem muitos colegas e alguns estudos que fazem os DOACs e começando a estender, além do single shot, que é a evidência maior que tem de Eu ia fazer 2 provocações para Areias, que é o que mais me perguntam de trombose em viagem. Primeiro é você falar de single shot, e a segunda é quanto tempo depois da trombose aguda você libera seu doente para viajar de avião? Cai na mesma situação, Suzana, do exercício, né? Eu acho que aí a gente tem que fazer assim, o quanto essa sua viagem é necessária. Primeira pergunta, precisa ser feita amanhã? É uma urgência na sua vida fazer essa viagem? Não. Eu não tenho número mágico para te dar. Eu confesso a você que eu converso com o paciente, pondero algumas coisas, ele pondera do lado dele e a gente chega a um consenso, assim, tá? Obviamente, a gente fica receoso de você viajar na primeira semana, mas eu não tenho uma resposta objetiva para te dar, Suzana. Eu sempre pensei, Areias, que assim, a transição de aguda para subaguda é um marco, de subaguda para crônica é outro. E eu achei uma diretriz que concorda com essa forma de pensar, que é do NIH, isso. Que ela fala 15 dias, né, para eventos graves proximais, e se puder aguardar até 30, seria o ideal. É mais ou menos o que eu penso. Agora, eu já tive essa discussão com diversos colegas, inclusive da medicina de
Aeroespacial. Tem negócio que vê radiação cósmica? Como é que chama? Tem uma medicina aí que estuda isso. Medicina quântica? Não, é uma medicina de negócios que tem que ter isso é sério. Tem radiação cósmica quando a gente viaja de avião. Tem, pois é, os pilotos têm limite de horas. Isso, e eles estudam essa questão da segurança nos voos, e um dos pontos é a trombose. E eles ponderam que a despressurização da cabine não é mais como era antigamente, dentre outras coisas. Mas o fato é que, dado robusto, não tem. Perfeito. E vocês acham que, como não sendo injeção, e hoje isso ainda é uma restrição, e eu aí vou falar da minha experiência, né? Eu faço DOAC, um comprimido na ida e um quando chega lá, quer dizer, faço 2 para o paciente ficar protegido durante o voo e naquele pós-operatório, não, pós-viagem, que é quase um pós-operatório, você tem processo inflamatório, desidratação, a parte do jet lag, e muitas vezes tem conexões, né? Fica no aeroporto, não é só um voo de 12 horas, é um voo de 12 horas com uma conexão, e na volta a mesma coisa. E o paciente, ele às vezes chega no consultório, doutor, você não vai me dar injeção, não, né? Eu falo, não, hoje em dia é comprimido, e a aceitação tem sido maior. Confesso a vocês que eu não tenho nenhum tipo de estudo nem avaliação, mas não tive trombose nos últimos anos para viagem, mesmo em pacientes com quilose, pacientes com alteração de peso, tem tido uma resposta, pelo menos os pacientes que voltaram. É interessante, Bernardo, estudar os trechos do paciente durante a viagem. É comum o paciente que vai, por exemplo, para a Europa, ele ter trechos acima de 4 horas de avião, de trem, de carro, nesse contexto da viagem. Desde que é alto risco para uma viagem prolongada, se você sobrepõe viagens prolongadas nesse contexto, então, sim, eu já tive paciente que eu fiz uma anticoagulação por um tempo maior, por entender que os diversos trechos que ela ia fazer de muitas horas dentro desses 30 e tantos dias que ela ia ficar viajando, a colocá-la numa situação peculiar de risco. O B e Suzana, a gente está falando de farmacoprofilaxia, mas você pode, a gente tem que falar de meia elástica, no voo, sentar no corredor que permite uma mobilidade maior para o paciente e manter-se bem hidratado, que seriam medidas não farmacológicas que protegem esse paciente em risco. E o flebotônico? Eu uso muito, evidência zero. Paciente. O flebotônico você usa para as varizes dela não incomodarem, né? Para pegar o edema, viajar, pois é. Trombose, o estudo A meia, aí a meia volta a meia. Ela é interessante que parece ter evidência naqueles pacientes que têm um risco maior para TVP em viagens aéreas, mas ela, no mínimo, ela vai ajudar os sinais e sintomas clássicos do paciente com doença venosa crônica, que é desconforto e edema. Então, alguma evidência para meia para doença venosa crônica. Flebotônico, nenhuma. Tá, eu vou fazer um ping-pong rápido. Você se referenciou ao estudo do picnogenol, não foi? Foi isso. E a gente tem, na verdade, o racional de se você tem menos edema, menos inflamação venosa, né, os flebotônicos teriam alguma influência nisso aí. Ó, eu vou falar um ping-pong muito rápido. Qual a dose do DOAC para profilaxia em viagem? Suzana e Marcos, cada um fala. Seria 10. Se for Riva, 10. Doses profiláticas. Perfeito. 10, se tiver amostra de 15, serve ou tem que ser sempre 10? Não. Riva 10, a Pix é 2,5, 12 em 12. Não existe a Doxa 30 profilática, por favor. O DOAC já é off-label. Você vai fazer a dose off-label do off-label, não vai ficar legal. Tá certo. Negativo com negativo. E quanto tempo depois da viagem a gente pode considerar a trombose causada por uma viagem? Essa é uma pergunta da Super Ju aqui, que está participando. Uma pergunta dos milhões também, né? Em geral, 60 a 90 dias, né, Areza? Até 3 meses. O número mágico para essas perguntas são sempre 3 meses. Entendi. Ainda tem alguma lesão ali endotelial que gerou uma predisposição para trombose. Perfeito. Bom, a gente passou aqui, era 8h40, são 8h41, o pessoal está perguntando. Vou deixar vocês fazerem mais uma consideração cada um sobre a importância. Tem aqui profilaxia no ERIT, fazer profilaxia para ERIT 2 e 3? Não temos evidência que tromboprofilaxia seja suficiente para evitar ERIT. ERIT é um trombo que, do ponto de vista histopatológico, fisiopatológico e de prognóstico, é diferente do trombo-trombo. Então, tromboprofilaxia é para trombo-trombo, não para ERIT. O próprio Kabini, que estuda muito esse tema, ele diz que o ERIT vai acontecer, é inerente ao procedimento, então não tem que fazer nenhum tipo de profilaxia.
Perfeito. Vocês marcam de ver o paciente depois da viagem também, assim como vocês viram antes, para ver como ele voltou? Mas Só não se ele faço marcar. dupla, eu examino clinicamente. Tá ótimo. Marcos e Suzano, vou deixar vocês fazerem uma consideração, 3 minutos para cada um, sem tréplica, Marquinhos, e depois a gente finaliza com essa Eu ia perguntar um tanto grande. das areias. Você vai perguntar? Eu te dou 1 minuto para você fazer as perguntas, então. Não, vamos lá. Então, não, acho que a gente pode discutir em outros momentos síndrome pós-trombótica, né? Eu acho que Perfeito. SPT é uma questão que a gente precisa ver. Eu acho que Uhum. a gente precisa aprofundar o olhar para o paciente oncológico. Para a mulher, pelo amor de Deus, isso é um problema gravíssimo aqui nas cidades aqui adjacentes à Bahia. O que está acontecendo com as doentes é muito triste. E eu quero realmente estimular vocês a estudarem, pesquisarem, se envolverem em iniciativas como essa de Bernardo, de fazer parte de grupos que tentem levar o conhecimento de vocês além, porque TEV é um cenário onde está todo mundo vulnerável, população médica de um lado, paciente do outro, e um desfecho ruim não é bom para ninguém. Então, vamos com a gente, né, implementar melhorias na forma como a gente tem cuidado desses pacientes, porque eles precisam, e a gente como classe também merece esse incremento. Obrigada, Muito viu, legal. Bê? Fantástico. E só acrescentar a tréplica minha dessa vez, Marcos, que ainda tem o custo da saúde, né? Então, o custo de uma saúde tanto privada quanto suplementar, quanto pública, também influencia diretamente nos outros cuidados que a gente poderia fazer com esse dinheiro que a gente está gastando com esses pacientes que poderiam ser, como o Marcos falou, prevenidos de suas doenças. Marcos, você? Acho que a mensagem mais importante é não feche o seu tratamento e a sua profilaxia de TEV em receitas únicas. Conheça o seu paciente de forma mais profunda possível, conheça os medicamentos, as opções que você tem, as qualidades, as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas de cada medicamento. Não escolha só um para tratar, tenha vários, tenha um arsenal em sua mão, você tem que usá-los. Converse com o seu paciente, aproveite esse momento difícil da vida dele, que é desenvolver um TEV, para ele fazer o turning point, né, para ele mudar a atividade, começar a fazer atividade física, perda de peso. Pense na saúde global, né, pensa em todos os aspectos do seu paciente, converse com ele, explique a importância de você mudar o estilo de vida a partir de um determinado diagnóstico de trombose ou de embolia pulmonar. Perfeito, Marcos. Eu vou fazer um convite. A gente passou de 70 pessoas aqui, 100 pessoas inscritas. Muitas pessoas entraram na plataforma. Essa plataforma é uma plataforma para a área de saúde, para que a gente gere uma excelência em conteúdo, em conhecimento, como a Suzana falou. É importante que a gente tenha um dispositivo tão simples, que é uma plataforma com um aplicativo no celular, e que saem 2 artigos todo dia de cada especialidade, às 6 horas da manhã. Não entrem no Instagram às 6 horas da manhã, entrem na plataforma MPHI. A gente vai colocar e vai disponibilizar mais trabalhos, mais estudos, essas discussões. Que, inclusive, é avisado por e-mail, né, Bernardo? Os artigos por e-mail, chegam no e-mail e chegam também no Instagram. A Suzana tem um curso, um grupo de discussão só de trombose. Quem quiser, ela vai colocar aqui na plataforma depois o convite para quem quiser se inscrever. Que é plataforma online também, B, para quem quiser só assistir as aulas. Isso, a gente vai linkar as 2 plataformas em breve, assim que eu for lá na Bahia convencer a Suzana disso, mas é importante que quanto mais unidos a gente tiver como sociedade, então algumas entidades já estão se interessando também, o MPHI pode se transformar nesse local de troca e acrescento de conhecimento. E quanto mais conhecimento, leve, direto, eu acho que maior será o ganho para o médico, né, para o profissional de saúde de uma maneira geral, para o paciente e para a sociedade. Queria agradecer muito todo mundo que ficou na live até agora. Não acabou, a gente vai ter mais assuntos sobre esse, mas foi um prazer estar aqui com a Suzana, uma super especialista, entendedora, com o Marcos, que também dispensa comentários, mas a gente sempre comenta, né, Marcos? Que amigo, elogio, validoso, então um cara que estuda isso o tempo todo, publica sobre isso. Então essa dupla aqui foi escolhida a dedo para fazer o lançamento das lives no MPHI, então parabéns para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Bernardo. Obrigada, Arias. Você, meu brother, coligado forte de luta, de publicação. Vamos em frente. Inclusive, somos coautores agora, né, Suzana? Em breve. Mas a gente tem um desafio grande aí, hein? Já temos um. Você que vai lutar com o editor, viu, Bernardo? O papel principal de Arias é a esgrima.
Entendi. Depois já lança lá a provocação, o teasing na plataforma do que vocês estão falando antes da publicação, para a gente já ficar com vontade de ler esse artigo. Deixa o editor aceitar primeiro, homem. Não fala ainda Não, não. mas... O editor Gente, é muito bravo. obrigado. É bravo, é bravo. É bravo. Então, uma boa noite para vocês. Amanhã tem mais uma live sobre laser, dia 18 sobre lipedema e as novas tecnologias. E a gente vai seguir fazendo bastante coisa legal aqui. Muito obrigado. Tchau, Suzana. Tchau, Bernardo. Obrigado pelo convite. Queridos, boa noite. Obrigada. Boa noite. Até logo.